Olá, eu sou o Lorival Santana, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao CNN Mundo. O advogado americano Maurício Clever Carone foi eleito presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento por indicação dos Estados Unidos. É a primeira vez que o BID não é dirigido por um latino-americano desde a sua fundação em 1959. O Brasil tinha um candidato para o cargo, mas abriu mão e apoiou os Estados Unidos. A Argentina também tinha, mas foi derrotada na disputa. O que esperar da gestão de Clever Carone? A gente conversa agora com o presidente da Associação Brasileira de Bancos de Desenvolvimento, Sérgio Gusmão Suchodolski, que também preside o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Sérgio, seja muito bem-vindo aqui ao CNN Mundo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Lorival. Um prazer estar com vocês hoje e agradeço pelo convite. Qual a importância do Banco Interamericano de Desenvolvimento para o Brasil? Olha, Lorival, o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Brasil, e em certa medida inclusive Minas Gerais, eles têm uma história que se entrelaçam. Em 1959, a ideia, né, de criar o Banco Interamericano de Desenvolvimento partiu do presidente Juscelino Kubitschek, né, ilustre mineiro que levou a ideia de criar-se um sistema, né, pan-americano ao então presidente americano Eisenhower. Né? Depois de diversas tratativas, inclusive era um sistema mais amplo, incluindo outras ferramentas, decidiu-se, finalmente, foi convencido a equipe do presidente Eisenhower e ele mesmo, de criar o banco, e isso foi discutido e aprovado no seio da Organização dos Estados Americanos. Né? Então, essa é a história na qual o Brasil teve papel de destaque, né? Inclusive na propositura. Acho que é relevante também, trazendo para o momento presente, lembrar que o Banco Pan-Americano tem uma carteira muito grande de financiamentos ao desenvolvimento, seja na infraestrutura, seja na reforma do Estado, na educação, na saúde, inclusive para pequenas empresas e até no setor privado, aqui no Brasil. Um estoque bastante relevante, que ultrapassa 10 bilhões de dólares, e é um banco que aprovou em número de desembolsos mais de 63 bilhões de dólares nos últimos 5 anos. Então, é uma ferramenta de financiamento de projeto e também uma plataforma de conhecimento e alavancagem de investimentos, co-investimentos do setor privado, extremamente relevante e com 48 países aí, membros entre os 28 do continente e os 20 de fora do continente. Bom, o Brasil nunca presidiu esse banco, atualmente estava sendo presidido por um colombiano, já teve mexicano, chileno, a Argentina queria também entrar nesse cargo. O Gustavo Belli, secretário de Assuntos Estratégicos do presidente da Argentina, Alberto Fernandes, seria o escolhido dele. O próprio Paulo Guedes, aqui no Brasil, tinha também o seu escolhido, Rodrigo Xavier, ex-presidente aqui no Brasil do UBS, do Bank of America, comunicou a Steve Mnuchin, o secretário de Tesouro americano, que queria isso. No entanto, os Estados Unidos decidiram ter o seu candidato pela primeira vez e o Brasil apoiou. Como que você vê esse xadrez, essa concessão feita pelo Brasil? Olha, Lorival, esse é um xadrez muito complexo. Essa foi uma eleição bastante disputada, ainda que tenha tido apenas um candidato único. O fato de ter pela primeira vez um candidato norte-americano é realmente inusitado, dado que havia uma espécie de acordo de cavalheiros, né, na criação do banco, que o banco teria a sede em Washington, mas que seria presidido por latino-americanos, né, que são os países tomadores. Né? Quando o banco foi criado, ele tinha apenas um país que não era tomador, ou seja, não seria cliente, mas que participaria com o maior valor, né, da integralização de capital, que era os Estados Unidos, e, portanto, sediaria o banco, mas não indicaria presidentes. Então, de fato,
um fato bastante inusitado. E, por outro lado, é preciso entender que o fato de não terem sido apresentados, pelo menos na reta final, candidatos de outros países, demonstra que não houve aí uma articulação bem sucedida para haver aí um candidato latino-americano com o suporte necessário, né? O Maurício Cláudio Caroni, ele começou a sua campanha já com 30% de apoio, né? Ele estimulou muito o apoio dos países caribenhos e conseguiu uma adesão em massa. Depois ele trabalhou o apoio de países relevantes e que têm uma participação no capital e, portanto, na votação importante, que foi o caso do Brasil, que acabou retirando o seu candidato em favor desse apoio, e também a Colômbia, né, que deu um apoio bastante relevante nas primeiras fases, e finalmente conseguiu costurar com muita habilidade a reta final da sua eleição, conseguindo então a vitória aí nesse fim de semana passado. Agora, espera-se que ele passe por grande escrutínio, né, inclusive dos países não regionais, os países europeus que fazem parte do banco, que são sócios do banco, né. Há temas aí que me parece ele teria dado declarações surpreendendo de maneira positiva, como, por exemplo, a visão dele positiva e de continuar apoiando o desembolso relativo ao tema de mudanças climáticas, né? Hoje o banco tem um compromisso de alocar pelo menos 30% dos seus recursos para projetos nessa área, o seu compromisso também com os objetivos do desenvolvimento sustentável, a chamada Agenda 2030, né, criada aí no seio da Organização das Nações Unidas, que é também muito criticada várias vezes pelo presidente Trump, né, e ele foi assessor direto do presidente Trump na Casa Branca, vem dessa posição, e também uma surpresa positiva de anunciar que pretende trabalhar proximamente do presidente do Banco Mundial e da diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, a Kristalina Georgieva. O Cléver Caroni é de origem cubana, tem uma posição bastante crítica em relação aos governos de esquerda. Claro, essa divisão entre Brasil e Argentina ocorreu no contexto dessa disputa. O governo argentino é um governo de esquerda, o governo brasileiro é um governo de direita. O Cléver Caroni estava responsável pelas Américas no Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos e tinha dito que gostaria de deslocar a cadeia de valor, as cadeias de suprimento do eixo leste-oeste, ou seja, Ásia, China, Estados Unidos, para um eixo norte-sul, ou seja, Estados Unidos, Brasil, América Latina. Você foi diretor do novo Banco de Desenvolvimento, chamado Banco dos BRICS, lá em Xangai, morou em Xangai, inclusive nos encontramos lá. Como é que você vê esse plano e qual impacto poderia ter sobre o Brasil, se é que é viável fazer isso? Pois é, Lorival, eu acho que essa é uma grande pergunta, né? O tema da China é um tema muito recorrente nos discursos do Maurício Cláver Caroni. Em entrevistas recentes, ele fala sobre isso e sobre o plano que foi recentemente lançado pelo governo americano, agora em julho, de utilizar uma instituição financeira de desenvolvimento internacional que os Estados Unidos criou durante a administração Trump, que é o USIDFC, para financiar o que seria uma espécie de retorno ou realocação de plantas produtivas que estão na Ásia para os Estados Unidos. É um programa que foi desenvolvido, inclusive, em conjunto com o Departamento de Defesa americana. Só que o orçamento alocado para esse programa é um orçamento de 100 milhões de dólares. Então, nós precisamos aí calibrar as expectativas de qual seria o volume
desse retorno e se de fato as empresas que estão instaladas em vários casos há muitas décadas na Ásia e com resultados positivos, empresas americanas, né, se elas têm o interesse de voltar. Vamos lembrar que a própria instalação dessas empresas na Ásia, especialmente na China, passou por uma política externa americana daquele momento, né? Vamos lembrar aí da diplomacia do ping-pong, quando Nixon fez a histórica viagem junto com Kissinger para a China, encontrou-se com o Mao Tse-tung e, posteriormente, todo o apoio americano para o processo de abertura da China a partir de 79 com Deng Xiaoping. Então, pode ser que não seja muito atraente para essas empresas e empresários privados, né, tomarem uma decisão de negócios que envolve uma série de considerações, infraestrutura, enfim, custos, regime tributário para esse retorno aos Estados Unidos, né? E ele lançou também uma plataforma já dentro dos discursos, né, e das conversas aí para a eleição ao BID. Gostaria de utilizar também o BID para lançar um programa semelhante para a América Latina. Então, acho que esse vai ser um grande tema, né? Vamos lembrar que a China é também um membro do BID, ela participa, inclusive ela tem um China Fund, né, um fundo de recursos que já é utilizado na América Latina, inclusive no Brasil, tem uma carteira de projetos de desenvolvimento financiadas pelo China Fund, do BID, aqui no Brasil. Então, é um recurso muito relevante e a China foi o único país que não participou da eleição, do processo de eleição do Maurício Claver Caroni. Ela se absteve, né, não participou do processo eleitoral, então eu acho que isso é bastante flagrante. Sérgio Gusmão Suchodolski, presidente da Associação Brasileira de Bancos de Desenvolvimento e do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Muito obrigado pela sua participação aqui no CNN Mundo. O CNN Mundo termina aqui. Para assistir às edições anteriores do nosso programa, vá até o canal da CNN Brasil no YouTube e clique em CNN Mundo na grade digital. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.